Minhas senhoras, meus senhores, sintam-se cumprimentados. Está a começar mais uma edição. Você é o Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira online. Dizer que essa é uma edição super especial, porque finais de semana ou no meio da semana criamos um espaço para debatermos assuntos inerentes aos acontecimentos da atualidade, acontecimentos do mundo, assim como do nosso belo Moçambique. Quero primeiro agradecer a presença da minha equipe toda de produção. Me refiro do Dinis Antônio, Maurício Cleva, que é o técnico de som, meu diretor, o Super Magua, que é o John Lee. Hoje vamos discutir assunto relacionado ao Covid-19. Vamos discutir isso porque em algum momento estamos a sentir que as pessoas estão a acatar essas informações. Então chamei os meus analistas para juntos debatermos. Vou deixar que eles se apresentem, depois vamos passar uma imagem que retrata a situação daquilo que nós vamos tratar hoje e por que nós mostramos essas imagens. Saudações a todo telespectador. Aqui é Celestino Aigos Fada, professor e comentador. Simplesmente dizer que estamos aqui mais uma vez ao nosso debate para falar assunto relacionado ao Covid-19. Realçar que este é um fenômeno real, é um fato, nada de memes, nada de brincadeiras. Eu sinto pelas ruas da nossa cidade, não só também pelo mundo fora nas mídias, que as pessoas não têm levado a cabo as medidas de precaução que o Ministério de Saúde, assim como a lei e ordem, estão a difundir. Isso é um fato. Esse fenômeno é realidade, está a matar, está a assolar milhões de pessoas. Deixem-me só, antes de mais delongas, dizer que ontem eu tive a ousadia de assistir a algumas plataformas online em que falava-se de um número muito elevado. Estava-se a falar de 1 milhão de indivíduos infectados a nível do mundo, dos quais 51.717 mortos. Isto a nível do mundo. Este é um fenômeno real, é um fato. Aqui Belito Moreira, analista crítico, escritor virtual. Estamos aqui para mais uma edição, um debate a respeito do Covid-19. Coronavírus que está a assolar todo mundo. Na verdade, se leva muito a brincadeira, não se leva a sério. Em Moçambique, essa pandemia. Outros dizem que está a assolar lá no Maputo e em outros sítios ainda não chegou. Não se sabe. Temos várias fronteiras cá em Moçambique, Tanzânia, Malawi. Pode ser que se calhar apareça alguém que nós não soubemos de outro país, que possa entrar sem se apercebermos e aí vai começar o problema da expansão do coronavírus. Então é melhor ficarmos atentos nas regras de precaução dessa doença, desse vírus, se queria dizer. Primeiro, vamos passar aquela imagem que a nossa equipe de produção foi atrás de algumas imagens só para mostrar a realidade ou a situação de Nampula, como é que os munícipes da cidade de Nampula estão a encarar esse caso. Muito obrigado a Denise, muito obrigado. Primeiro, a questão indo mesmo ao nosso assunto relacionado ao Covid-19. Eu queria saber, primeiro vamos, em poucas palavras, quero que me digam, eu acho que vocês já têm conhecimento disso, quais são os métodos de prevenção dessa pandemia? Os métodos que são anunciados nessas plataformas de comunicação. Dizer que as medidas de precaução inerentes ou atinentes ao Covid-19 são muitas, são vastas, mas existem aquelas mais pertinentes, por exemplo, que também a gente tem noção, conhece desde a nossa existência. Deixa-me só falar de alguns 4, 5 e deixar para que os outros também, meu colega aqui, venham a subsidiar. Estamos a falar de lavar as mãos constantemente, sem se importar com a hora, usando sabão, usando líquido, gel, desinfetar as mãos para quem tiver o álcool. O uso de máscaras está simplesmente sugerido para indivíduos constatados que têm esta pandemia. Não podemos aqui estar a confundir. O uso de máscara é para indivíduos feitos a análise, o teste e, consequentemente, que tenham este vírus. Simplesmente possamos agora seguir essa medida de lavar as mãos, beber água morna, salgada nas noites, evitar o contato físico na comunidade, distanciamento em sítios aglomerados
e deixo que os outros métodos de medidas de prevenção, o meu colega aqui possa subsidiar. Bem, é assim, o meu colega que já disse quase a maioria dos métodos, eu só vou querer acrescentar uma parte do que ele estava a dizer, ao dizer que o uso de máscara é para as pessoas que já foram diagnosticadas e já têm esse vírus. Mas também acrescentei que o uso de máscara é para as pessoas que tenham tosse, para evitar contaminar os outros. Só queria acrescentar essa parte, evitar frequentar em lugares de aglomeração, como sempre se diz, razão na qual o Ministério da Saúde disse muito bem que temos que ficar em casa, em quarentena, para evitar a propagação dessa pandemia. Ok, em suma é isso. Agora, segundo aquelas imagens que vocês verificaram, ou seja, as imagens que a minha equipe de produção acabou passando, qual a análise que vocês fazem em relação à percepção das pessoas, como é que elas estão a receber as mensagens, tendo em conta que ainda notamos sítios com uma aglomeração muito elevada? E é muito triste no seio das nossas comunidades constatarmos de que estamos a levar tudo em brincadeira. Eu bem disse que está a falar de milhões de pessoas que estão sendo diagnosticadas e estão com esta pandemia. É triste. Ok. É muito triste. Eu gostaria que levássemos isso a cabo, porque as consequências vai ser a expansão em massa, vai ser o aumento das pessoas infectadas, vai ser a propagação desta doença e maior índice da taxa de mortalidade ligada ou atinente a esta pandemia. Isto é complicado, é muito complicado. Seria muito bom que nós fôssemos responsáveis, salvar nossas vidas, vida dos nossos vizinhos e vida de todos nossos concidadãos. Porque se ainda continuamos com aquela brincadeira de que isso não veio para negro, o negro é duro, ora veja só que isso só afeta aos mais velhos, afeta aos indivíduos com problemas, se calhar, de imunidades. Nós temos o nosso sistema imunológico muito preparado. Isso nada, não tem algo a ver. Vamos ser todos unidos para juntos combatermos esta pandemia, porque esse é um fato. Imaginemos se nós dissemos que isso não está para negro, isso está para pessoas maiores de idade, porque têm um sistema imunológico baixo. Esses indivíduos com um sistema imunológico baixo, os doentes crônicos, convivem conosco. Eles convivem conosco. Nós conseguimos perceber, nós temos avós. Eu sim sou um jovem dos meus 25 anos de idade, com um sistema imunológico ainda em bom estado. Mas meu avô tem um sistema imunológico baixo e ele vai contaminar. Eu não vou poder assisti-lo. Na primeira fase eu não vou saber que é coronavírus. Vou pensar que é uma tosse normal. Na medida que eu vou lhe dar os primeiros socorros, eu já estou a contaminar, por mais que tenha o sistema imunológico muito ativo. Então, a verdade é que nós todos somos chamados a atenção de lutar contra o coronavírus. Dizer que coronavírus, ninguém te quer aqui. Usar esse termo é seguirmos com os parâmetros normais deixados pelo Ministério de Saúde. Só por aí. E fora disso, eu acho que, no meu entender, ou seja, não sei, é para discutir mesmo juntos, Okay. em relação à questão de estado de emergência. Eu acho que há falta de percepção em certas pessoas. Então, digo isso que há falta de percepção, porque em algum momento, como vocês estavam a dizer, que os chapas são superlotados. Algumas instituições que nós não vamos aqui revelar são superlotadas. Então, alguém pode me dizer qual é? Porque nós vamos tentar aqui trazer as coisas. Vai parecer que são coisas de criança, mas queremos deixar mais as pessoas mais informadas. Vá lá trabalhar a coisa na base. Me refiro do conceito estado de emergência. Em poucas palavras, o que quer dizer quando alguém diz estado de emergência, ou quando dizemos que o governo ou o chefe do estado acionou o estado de emergência. Estado de emergência. Estado de emergência é quando o governo muda as suas funções executivas. Essa é a definição. Né? Estado de emergência é quando o governo de um país muda as suas funções executivas. Isso de uma forma obrigatória. É quando se chega a um extremo. Por exemplo, pode ser pandemia, epidemia, né? Quando aparece uma pandemia, epidemia, guerras dentro do país.
Exato. ou desastres naturais. Aquilo é para proteger a sua comunidade, por isso que se diz, diz quarentena, né? Para ficar em casa, para proteger a população do seu país. Então é mais ou menos estado de emergência, para quem não percebe, porque estamos aqui a dizer estado de emergência, as pessoas só falam, não percebem. É que estamos numa fase avançada, está-se morrendo muito, essa assunto de corona, não corona, e pessoas não levam a sério. Mas para o governo está muito sério com essa pandemia. Então, a razão na qual tivemos primeira fase, segunda fase, estamos na terceira, nível 3, como se diz. Falta o 4º nível de lockdown, espero que não cheguemos até lá. Então, é mais ou menos isso. O estado de emergência é quando o governo muda a sua estratégia. Até mesmo ser legislativas, tudo mais aquilo. Então é mais ou menos a explicação. Agora, como estamos mesmo quase no final do nosso programa, eu queria vos submeter a mais uma reflexão. Primeiro, estamos a dizer que chapa são 3 pessoas, no máximo em cada cadeira. Lotação normal do minibus são 15 indivíduos. Então, hoje estamos a viver uma fase de uma crise, em que antes da crise já existia aquele aglomerado e nem se verificava a regra dos 15, por exemplo, passageiros no autocarro. O que eu quero perceber é o seguinte: será que é desta vez que o governo vai se aproveitar desta pandemia para redefinir o código primeiro e a conduta de alguns condutores, assim posso dizer? Será que é dessa vez que a regra de 15 indivíduos dentro de um automóvel ou de transportes semicoletivos vai se fazer valer? Será que é dessa vez? Aquela desobediência de regras envolve muitos fenômenos. Exato. Não quero aqui estar a falar muito. Nós já paramos para pensar que em tempos em que um país não está assolado por uma epidemia, né? Estou a falar de um país. Okay. Ou o mundo não passa de uma pandemia. Exato. Aquelas regras são veiculadas através de certos fenômenos. Okay. Um transportador que sai de Nampula na Cala com 15 passageiros, ali envolve combustível, pagar a senha do município, pagar aqueles chamados na rua. Temos ali policiais de trânsito no caminho, não quero falar do que eles pedem, desculpe. Não quero falar disso. Mas, aquela desobediência daquelas regras envolve muita coisa. Vai depender da própria autoridade manter com esta regra ou não. O que se verifica é que vão ter de baixar, né? O número de controles, eu não sou condutor. Ok. Vão ter de baixar o valor da compra, ou aliás da venda do combustível. Ok. Vão ter de reduzir também o pagamento da taxa diária, né? Ok. Vão ter também de baixar ou retirar aqueles chamados na ruas nos parques de carregamento de passageiros, né? Ok. Porque afinal de contas, aqueles também querem ganhar. O carro está ali a gastar combustível, a gastar pneu, rolamentos e tal. Querem abastecer, querem fazer aquela manutenção. Carregando só 15 pessoas, envolve não pagar uma taxa adicional ao Ministério Público. Já para manter esta ordem e tranquilidade pública no seio dos transportes, vai depender da organização da autoridade. Eu não sei se fiz também perceber a sua questão. Não, foi bem claro. Benito Moreira, a questão é a mesma. Será que o governo é dessa vez que vai se aproveitar dessa pandemia para redefinir regras de conduta, primeiro, dos automobilistas, de condutores e mais? Será que é dessa vez? Na minha ótica é assim, as regras impostas têm que ser cumpridas, né? Como estamos numa situação dessa pandemia, então por isso que impuseram essa regra de 15, ou se for 5 pessoas, essa coisa toda. Ok. Então, como a rentabilidade do automobilista não vai ser boa, por exemplo, um troço daqui até na Cala, se calhar com 15 pessoas nem vai ter retorno do seu valor que ele gastou de combustível, essas coisas todas. Então, não sei, eu acho que o governo tem que analisar essa situação, uma vez que aqueles sobrevivem, quer dizer, esses automobilistas sobrevivem através dessas viagens que têm levado as pessoas, essas coisas. Tem que reduzir o valor do combustível, essas taxas do qual o meu colega, que eu não entendo bem, sei lá. Ok, essas taxas que ele estava a dizer, de tarifas e essas coisas por aí, para poder se alinhar. No vosso ponto de vista,
o mesmo que o governo, as mesmas medidas que foram adotadas para mitigação da pandemia, Sim, sim. também O governo tem que podia meter a mão. existir ou podiam existir algumas medidas ou redução de algumas taxas em certos setores de atividade, nesse caso na área de produção, consumo e mais, prestação de serviços de uma forma resumida. Bem, sem arrancar a palavra, eu acho que temos que falar tudo no seu todo, como estamos aqui, né? Ok. Nunca tive a ousadia de visitar outros solos pátrios, mas eu lamento muito o meu país, é complicado. Neste momento que o país está a passar de situação muito crítica, há também muito oportunismo. Eu não sei que tipo de coração os moçambicanos têm. O indivíduo que fez uma compra grosseira há 3 meses de um produto da primeira necessidade, só porque ouviu falar da pandemia, está a subir os preços, tendo em conta que ele levantou isto numa altura em que as coisas estavam normalmente bem. Mas qual é a necessidade de subir aquele produto que comprou de forma grosseira há 2, 3 meses atrás? É complicado, nós temos de ser compatriota, temos de ter sentimento de um ser humano. Eu lamento bastante, não sei, deixa a palavra ao meu colega aqui para poder terminar mesmo. Como estava a dizer o meu colega aqui sobre taxas, não taxas, mas isso também pode provocar alguns problemas para a nossa comunidade, né? Isso vou falar a respeito dos negócios, porque a maioria da população de Nampula sobrevivem através do negócio. Então, imaginemos que o governo disponibilize a cesta básica para os funcionários. E como é que vão viver aquela população que não trabalha, que sobrevive através de negócios? Isso fica complicado. Okay. Por isso que há essa procura de subsistência, provoca a aglomeração das pessoas e que não é inadmissível, né? para com as regras impostas pelo Ministério da Saúde. Então há que o governo tentar fiscalizar os produtos nos mercados, porque estão muito altos, tentar baixar aqueles produtos para evitar esse tipo de constrangimentos. É mais ou menos isso que eu... Agora, eu fui perceber que, no seu entender, certas pessoas estão a sair das suas casas ou estão a infringir as normas porque nem todos estão naquela posse de quem está bem. Quem está bem, sim. Estão economicamente bem saudáveis. Então, qual é o apelo que vocês deixam para as pessoas que... Porque isso fica em casa, todo mundo já sabe. Mas parece que as pessoas não estão a ficar em casa. Qual é o último apelo que vocês deixam, vocês como analistas? Porque, como estavam a dizer de a priori, que parece ser brincadeira, mas esta doença é uma realidade, é sério. Não estamos a brincar. Está a dizimar vidas, está a matar. É assim, o apelo todo mundo já sabe. Ok. Lá para as zonas recônditas e tal, eu gostaria que também houvesse a condição do Ministério de Saúde encaminhar lá alguma equipe de trabalho que possa disseminar informações atinentes a este fenômeno, que é só lá o país, não só o mundo. Ok. E assim seria melhor de modo a combater a propagação desta doença, porque só propagando informações, aliás, disseminando informações atinentes a esse fenômeno, a esta pandemia, baixamos o índice de contaminação da mesma doença. E apelar aos munícipes da cidade de Nampula, não só do país ou a nível do mundo, que aqueles que não conseguem ou que não têm a condição de sobreviver através daquilo que guardaram, que a base deles de sustentação é andando pelas ruas, que andem, mas com muita prudência, olhando pelas medidas de precaução para evitar matar ou vitimar seus compatriotas, filhos, tios, sobrinhos, vizinhos, entre outras pessoas. É o único apelo que eu deixo para a comunidade em geral. Últimas considerações. Últimas considerações, acho que resumidamente já disse tudo. Simplesmente desejar a todos um bom final de semana, quarentena que se cumpra na íntegra para quem esteja minimamente bem economicamente. Para os que estão na rua à procura de condições para sustentar sua família, aqueles que têm medo de morrer por duas coisas, porque há que morrer pela fome e há que morrer pelo Covid-19. Que estejam na rua batalhando, mas de forma prudente, só por aí. Muito obrigado. Ok,
palavras, a quem dizia num dos programas, palavras mestres. Em suma, quais são as últimas considerações que deixa ali para os nossos telespectadores? Como estava a dizer o meu colega, as pessoas têm que tomar precauções. Se numa família são 10 membros lá, pode sair uma pessoa, aí procurar qualquer coisa, voltar, não todos de uma vez quererem sair, o que essas coisas por aí. A regra ficar em casa é mais pertinente porque evita a contaminação das pessoas. É mais por aí, temos que nos precaver, Então, como disse o nosso edil da cidade de Nampula, é preciso que a gente previna-se. É preciso que a gente previna-se do coronavírus, porque é uma realidade. Há casos de identificados. Realizador Dinis Antônio, ao meu técnico de som Maurício Cleva e ao meu homem de luzes, que é o Ronaldo, é diretor John Lee. Na edição estava o Elvis Star Amanzi e foi com enorme prazer apresentar-vos este programa de hoje. Eu, o Delmax de Meca, vou com as promessas de voltar com a minha equipe e meus analistas nas próximas edições. Então a dica é esta aqui. Já vamos. Então é isso aí. Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio, o evento e seja número 1 no mercado. Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número Afrográfica e Serviços. Somos especializados em estampagem e bordado de camisetas e bonés, bolsas escolares, rótulos, reclamos luminosos, painéis publicitários, faixas para viaturas, criação de logotipos, banner, chapas de matrículas e muito mais. Estamos localizados na cidade de Nampula, bairro de Napipiri, Rua Nova Chaves. Contactos 84 75 25 696 ou 86 75 25 696. Afrográfica e Serviços. Esperamos por si.